Está no ar. Rádio Abraço Saúde, uma produção da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, Abraço no Maranhão. A Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária no Maranhão, Abraço Maranhão, com o objetivo de melhor esclarecer a população deste estado, retoma o programa Rádio Abraço Saúde. Estamos divulgando para os ouvintes das nossas emissoras comunitárias a importância da vacinação para combater o coronavírus e participarmos todos desta luta para quebrar a disseminação desta doença em nosso estado. Neste bate-papo, iremos conversar com a doutora Maria dos Remédios Freitas Carvalho Branco. A doutora Maria dos Remédios é médica infectologista, doutora em Medicina Tropical e Saúde Internacional, pesquisadora e professora associada da Universidade Federal do Maranhão. E junto comigo, Márcio Calvé, aqui nos estúdios do programa está também a radialista Lana Gatinho. Olá, Lana Gatinho. Olá, Márcio Calvé, nossas saudações ao nosso público ouvinte. E é com muito prazer que retornamos o nosso programa Rádio Abraço Saúde, mostrando aí à nossa população a necessidade de vacinar-se e juntos colocarmos um fim a esta pandemia que já matou mais de 240 mil brasileiros. Mas neste programa vamos conversar com a doutora Maria dos Remédios. Doutora Maria dos Remédios, depois de muitas conversas sobre as vacinas, perguntamos: as vacinas são seguras? Não vão transformar a gente em jacaré, como falou uma autoridade brasileira? As vacinas contra a Covid-19 são extremamente seguras. Elas foram testadas em milhares de pacientes e em vários países. Então, a possibilidade de aparecer algum evento adverso grave, algum efeito colateral grave, é muito remota. Doutora Maria dos Remédios, estamos vendo na televisão e nas emissoras de rádio que várias vacinas estão chegando. Vacina da Índia, vacina da China, da Rússia e várias outras. Então, doutora, existe alguma diferença significativa entre elas? Qual delas é a melhor, doutora? Felizmente, as pesquisas em vacina avançaram muito rapidamente e nós tivemos, a partir do final do ano passado, a possibilidade de acesso a essas vacinas. Nas próximas semanas e nos próximos meses, nós teremos mais vacinas disponíveis. Existem vacinas que são feitas com tecnologia bastante consolidada, antiga, como é o caso da vacina Coronavac, essa vacina que é produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. E existem outras vacinas que são feitas com tecnologia muito avançada, baseada em engenharia genética. Então, basicamente, a diferença é entre o tipo de produção de cada vacina. Entretanto, elas são extremamente eficazes. O que significa isso? Que elas são capazes de proteger as pessoas vacinadas, mas elas não protegem contra a infecção, elas protegem contra a doença grave. Então, os vacinados não fazem formas graves, não precisam internar e, consequentemente, não morrem. Doutora Maria dos Remédios, acho que já tive a doença. Tenho que tomar vacina de qualquer modo? Se tomar vacina, ela não vai fazer a doença vir de novo e mais forte? Considerando que parte das pessoas que tiveram Covid vão perder os anticorpos e, consequentemente, ter Covid novamente, essas pessoas precisam se vacinar. E, provavelmente, as pessoas vacinadas vão ter que se vacinar novamente em outro momento, como é o caso da gripe, que a vacinação é anual. Se a pessoa já teve Covid-19, ela pode ter novamente, como já está acontecendo. Então, quem teve, por exemplo, em abril do ano passado, no segundo semestre do ano passado já começou a ter Covid novamente. Tomando essa vacina, a pessoa que teve Covid, ela não vai ter uma forma forte de Covid novamente por conta da vacina. A vacina é feita com vírus morto, ou seja, pega-se apenas uma proteína do vírus, né, ou o vírus inteiro,
Então, independente da tecnologia de produção dessas vacinas, ainda que seja por engenharia genética. Então, se a vacina é produzida com partes do vírus e não com o vírus inteiro, apenas atenuado, ela não provoca doença. Ela não provoca doença, consequentemente, não pode provocar doença grave. Então, não existe essa possibilidade da pessoa ter tomado a vacina e ter tido Covid e, por conta disso, fazer uma forma grave de Covid dessa vez. Doutora Maria dos Remédios, o que me impede de ser vacinada? Existe alguma doença que eu não permita a minha vacinação? Quem não pode tomar a vacina contra a Covid é aquela pessoa que, por exemplo, tomou a primeira dose da vacina e fez uma reação alérgica muito grave. Então, ela não vai poder tomar a segunda dose. Mas isso até agora não aconteceu. A pessoa que está com uma doença aguda, por exemplo, a pessoa começou a ter febre hoje e amanhã ela não pode se vacinar. Então, ela precisa primeiro tratar essa doença aguda para poder se vacinar. Doutora, e se eu estiver no período menstrual? Naqueles dias, posso ser vacinada? Quem está menstruada pode tomar vacina, isso não interfere em nada. Nós continuamos com o nosso programa Saúde Abraço Maranhão. Programa este produzido pela Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária no Maranhão, Abraço Maranhão. E nós estamos conversando com a doutora Maria dos Remédios. Próxima pergunta. Doutor, eu já peguei a doença. Fiquei até hospitalizado. Passei muito mal. Ainda assim é preciso tomar a vacina? Mesmo quem teve Covid grave, que precisou se internar, pode ter Covid novamente. Então, ainda assim, essa pessoa precisa se vacinar. Se você teve Covid, você precisa contar pelo menos 28 dias do primeiro dia de doença para poder se vacinar contra a Covid. Então, por exemplo, a pessoa adoeceu no dia 1º de fevereiro. Ela só vai poder se vacinar a partir do dia 1º de março. Doutora Maria dos Remédios, o meu pai já tomou a primeira dose da vacina. Quanto tempo ele tem que esperar para tomar a segunda dose na data definida? O que ele tem que fazer, doutora? As duas vacinas que estão no momento disponíveis no Brasil, a Coronavac e a vacina da Oxford AstraZeneca, que a Fiocruz está produzindo, elas devem ser dadas em 2 doses. Então, essas doses são agendadas. Você precisa ir na data que foi agendado. Mas se você, por exemplo, está viajando, está em outro estado e no dia da sua dose você não pôde tomar, então, digamos, a minha segunda dose de vacina está marcada para o dia 15 de fevereiro. Vamos dizer que nesse dia eu não esteja no município que eu fui vacinada. Então, só vou estar nesse município no dia 21, por exemplo, de fevereiro. Então, eu vou nessa data que eu posso ir e me vacino. Não existe problema nisso. O problema eu só vou estar protegida contra a Covid-19 depois que eu tomar a segunda dose e depois de 15 dias que eu tomar a segunda dose. Então, se eu atraso a segunda dose, eu estou atrasando a minha proteção. Mas eu não perco a minha proteção conferida pela primeira dose. Então, eu tomei a primeira dose, eu produzi anticorpos, mas não o suficiente para me proteger. Então, eu preciso tomar a segunda dose para que sejam produzidos mais anticorpos e esses anticorpos sejam mantidos no nível que me proteja. Mas, se você perdeu, então, a segunda dose, quando você puder ir, você vai o mais breve possível e você justifica por que você não pôde ir naquela data. Doutora Maria dos Remédios, a mulher que estiver grávida vai poder tomar a vacina? E se ela estiver amamentando o bebê, ela também vai poder tomar? As vacinas contra
Covid-19, elas não foram testadas em gestantes nem em mulheres que estão amamentando. Nos Estados Unidos, 2 vacinas já foram aprovadas para uso emergencial em gestantes, mesmo sem elas terem sido testadas em gestantes. No Brasil, a gestante, para se vacinar, ela precisa levar um atestado do médico dizendo que ela pode se vacinar. As gestantes, então, não é recomendado que elas se vacinem. Por quê? Porque a vacina não foi testada em gestantes, mas não é porque as vacinas causem alguma coisa grave na gestante ou no bebê. O que acontece na prática nessas situações é que algumas mulheres não sabem que estão grávidas e tomam a vacina. E então, depois que elas descobrem que estão grávidas, elas comunicam ao serviço de vacina e elas passam a ser acompanhadas. Provavelmente não vai acontecer nada nem com elas, nem com o bebê. Nós estamos conversando com a doutora Maria dos Remédios, médica infectologista, doutora em medicina tropical, e o tema é vacinação contra a Covid. Doutora, antes de tomar a vacina, eu preciso ter alguma dieta especial? Posso tomar alguma bebida antes da vacina? E depois disso, posso tomar alguma outra bebida? Não existe nenhuma dieta que você precisa fazer antes e depois de tomar a vacina contra a Covid-19. As vacinas, elas não têm nenhuma interação com o álcool, ou seja, o álcool não interfere na resposta das vacinas. Então, você pode tomar bebida alcoólica antes ou depois de se vacinar. Mas assim, por uma questão de respeito, você não vai chegar no serviço de vacinação bêbado, porque obviamente que você não vai ser vacinado. Mas não existe interação entre álcool e vacina. Doutora Maria dos Remédios, eu terei que continuar usando máscara e evitar aglomerações depois de ter tomado a primeira dose da vacina? Por qual motivo, doutora? A gente precisa entender que essa doença, até o momento, não tem um tratamento que mate o vírus, não tem um remédio que seja chamado de antiviral. Tem vários remédios que estão sendo usados erroneamente no tratamento ou na prevenção dessa doença, como remédio para verme, como remédio para malária. Mas vamos pensar, desde quando um remédio para malária mata um vírus? Desde quando um remédio para verme mata um vírus? Não tem o menor sentido. E nesse período de mais de um ano de pandemia, esses remédios já foram testados e não se mostraram eficazes. Então, o que nós temos de tratamento para a Covid-19 são tratamentos que nós chamamos de suporte. Então, por exemplo, a pessoa está com falta de ar, ela vai tomar corticoide, ela vai internar numa UTI, ela vai ser tratada com oxigênio, ela muitas vezes vai precisar ser entubada, vai tomar um remédio para não coagular o sangue. Mas isso não resolve o problema, porque ela não está tomando um antiviral. Então vai depender da resposta dela, do próprio organismo dela responder àquele vírus. Então, todas as medidas que são tomadas são apenas para manter a pessoa viva, enquanto o organismo dela tenta responder o tratamento. E o que a gente vê é que muita gente morre. Então, o que nós podemos fazer para não pegar essa doença e, consequentemente, não morrer? Se vacinar. Excelente, é a medida mais importante e que vai conseguir controlar essa pandemia. Entretanto, até o momento no Brasil, nós temos pouquíssimas doses de vacina. Então, nós temos pouquíssimas pessoas vacinadas. Eu acredito que até junho nós vamos conseguir comprar muitas vacinas e vacinar toda a nossa população.
Mas enquanto isso não acontecer, a gente não consegue controlar essa doença com poucas pessoas vacinadas. Para que a gente controle, a gente tem que ter quase a totalidade da população vacinada para a gente poder controlar essa pandemia. Então, qual a alternativa que nós temos? A alternativa é aquela que nós já sabemos. Para a gente não se contaminar, a gente precisa usar máscara. A máscara evita tanto que a gente se contamine, quanto, mesmo que ela não evite que a gente se contamine, ela evita que a gente faça formas graves. Quanto mais vírus a gente tiver contato, mais chance da gente desenvolver uma forma grave e morrer. Então, para não ter contato com muito vírus, a gente precisa usar máscara, evitar aglomeração, ficar distante das outras pessoas pelo menos 1,5 metro e fazer a higiene das mãos. O uso da máscara é muito importante. A máscara precisa cobrir o rosto quase todo, precisa cobrir o nariz todo, a boca, o queixo. Então, a gente não pode usar máscara e ao falar a máscara descer e o nariz ficar exposto. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de máscara que a gente usa, se o tamanho é adequado para o tamanho se o tamanho da máscara é adequado para o tamanho do nosso rosto. Nesse momento, está circulando no Brasil, inclusive aqui no Maranhão, uma cepa, que é a cepa de Manaus, que ela é mais transmissível, mais agressiva, consequentemente, mais pessoas precisam ser internadas, precisam de UTI e, consequentemente, mais pessoas vão morrer. Então, nesse momento, o que nós deveríamos ter era aquela máscara N95, né, que dá uma máscara que parece um bico, que dá uma proteção maior. Se a gente não tem possibilidade da máscara N95, a máscara cirúrgica, que é aquela máscara usada nos hospitais. E, em terceiro lugar, a máscara de tecido, mas a máscara de tecido em tamanho adequado. No momento, gente, a máscara é a nossa melhor amiga. Depois da máscara é a vacina. Então, quando a gente tiver a população toda vacinada, nós vamos conseguir controlar esse vírus. Eu aproveito a oportunidade para agradecer o convite para essa entrevista. Agradecemos a participação da doutora Maria dos Remédios e também sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Você acabou de ouvir Rádio Abraço Saúde, uma produção da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias Abraço no Maranhão, em parceria com a Agência Tambor.